Olá, tudo bem? Eu me chamo Natália Valente e eu tenho trazido todas as semanas conteúdo médico-científico de qualidade para ajudar você a entender melhor e de forma descomplicada a respeito das dores crônicas. Eu genuinamente acredito que é possível sim controlar as dores crônicas e ter mais qualidade de vida. E é por isso que eu me esforço com tanto entusiasmo para gravar esses materiais e trazer aqui para vocês. Aproveitando então, eu te convido para deixar aqui nos comentários o que você está achando dos vídeos, se você tem alguma dúvida e se tem algum caso específico que você queira que a gente fale aqui nos vídeos. No vídeo de hoje, eu vou falar para você a respeito de um tipo de dor que causa uma certa confusão na cabeça das pessoas. Exatamente porque ela não tem um local específico para acontecer. Ela pode acontecer em várias partes do corpo. Eu estou falando da chamada síndrome dolorosa miofascial. Para a gente entender o que é essa síndrome dolorosa miofascial de maneira bem simples, vamos lembrar lá do significado da palavra. Mio vem de músculo e facial vem de fáscia, que é um tecido conectivo. Daí a gente junta isso e fala a respeito de uma síndrome que está associada ao músculo e ao tecido conectivo do músculo. Então, mas aí você me pergunta o que é a fáscia. Doutora, eu conheço músculo, mas eu não conheço fáscia. O que é isso? Então, eu vou te falar. Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem. Sabe aquela pelezinha ao redor da carne quando você vai comer aquele bife gostoso? Pois é. Essa pelezinha ao redor é a fáscia. Sim, o boi tem a fáscia e nós também temos a fáscia. E se você está acostumado já a pensar na sua musculatura dessa forma, pensando que debaixo da pele a gente vai ter músculo, não é só isso, você tem que lembrar a partir de agora, mudar a cabeça para entender que não só como um músculo, mas por cima desse músculo, tendo a fáscia. É como se fosse um revestimento, uma membrana que envolve o seu corpo por completo, tá? E é importante lembrar que se a gente tem um revestimento que envolve ele todo por completo, se você puxa aqui no joelho, você vai ter uma reação aqui na região da coxa, porque se puxou um pouco no joelho, o tecido da coxa vai ter que esticar um pouco para poder você ter onde puxar no joelho. Isso é só para entender que o seu corpo está todo conectado pelas fáscias. A gente não vai se aprofundar nisso hoje, tá? Mas eu quero te falar o que acontece com frequência no meu consultório. O paciente chega tendo uma dor no joelho ou na mão. O primeiro impulso é sempre pensar que é um problema ali no local, na articulação. Mas muitas vezes isso pode ser uma síndrome miofascial. Então você deve estar se perguntando, mas na prática, o que é realmente essa síndrome? Então, o termo de dor miofascial, ele é utilizado para descrever uma dor que ela está existente ali no tecido do músculo, associado ao tecido da fáscia, e que ele normalmente está relacionado à presença de pontos gatilhos miofaciais. Essa dor é uma dor que pode ser, na maioria das vezes, profunda, mal localizada e ela não está associada a outros tipos de problemas de partes moles, como, por exemplo, tendinites ou bursites. E vale lembrar que essa síndrome pode estar associada a outros sintomas que a gente chama de autonômicos, como por exemplo, sensação de dormências, sensação de formigamentos, ou quando a região fica muito fria ou muito quente. E isso justifica então o nome de síndrome, porque uma síndrome é quando você tem uma série de sintomas evoluindo para formar um quadro específico e não apenas um sintoma. Não é apenas a dor, mas sim a junção de todos esses sintomas que vai desencadear a síndrome.
Então, vou mostrar aqui para vocês mais uma imagem para poder ficar mais claro o que é essa síndrome miofacial. Aqui, vermelhinho, a gente tem o músculo, as fibras musculares, e os fios branquinhos são as faces que estão intrinsecamente relacionadas. Elas estão ali juntinhas, a face ela está ali entre as fibras musculares, tá? Mostrando que os dois estão intrinsecamente relacionados. Agora, antes que eu te explique como é feito o tratamento da síndrome miofacial, é importante que você entenda melhor o que são realmente os pontos gatilhos miofaciais. Então, vamos ver aqui imagens para a gente poder entender melhor. Sabe aquela posição que você gosta de sentar na mesa para estudar? Sabe aquela posição de bruços que você gosta de dormir? Aquele jeitinho de ficar deitado todo torto no sofá assistindo TV por horas. Ou então aquele exercício errado que você faz, né? Onde precisa ter apenas uma correção de postura aqui, mas aí você acaba fazendo isso de forma errada. Pois é. Todos esses fatores aqui, eles estão exemplificando pra gente uma sobrecarga muscular que pode ser aguda, pode ser prolongada e pode ser repetitiva, tá? O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você estava super tranquila e aí fez aqui o seu exercício errado e aí foi uma sobrecarga muscular aguda e desencadeou essa dor, tá? Ou então seu hábito de dormir de bruços, né, que é uma sobrecarga prolongada e repetitiva, acabou desencadeando esses pontos gatilho. Mas então vamos lá. Tava aqui deitadinha de bruços com o meu pescoço todo rodado. E aí o que foi que aconteceu lá no músculozinho do meu pescoço? Vamos ver aqui então. Essa imagem ela mostra pra gente as suas fibras musculares, tá bom? O músculo sendo aqui esmiuçado, né? Mostrando as fibras. E lá nas miofibrilas a gente vai ter então a actina e a miosina, que vão estar fazendo um movimento de contração e relaxamento. Então, você imagina aqui meus dedos sendo contração e relaxamento, contração e relaxamento. E aí você imagina que por um motivo de você ter passado a noite inteira deitada com o pescoço rodado, aí aquele seu músculozinho do pescoço lá, ele ficou contraído por muito tempo e aí ele, na hora de relaxar, ele não relaxou, né? Então, contraiu e não relaxou, ficou contraído. E aí, isso vai acontecer em várias fibras musculares e vai promover aí o desencadeamento de um ponto gatilho miofacial, que é o que a gente vê aqui nessa imagem. Aqui as fibras normais e aqui as fibras contraturadas. Quando você junta várias fibrinhas dessa contraturada, a gente desencadeia aí o ponto gatilho miofacial, tá bom? E a gente vai produzir um nódulo. Tá, mas foi só porque ele contraiu e não relaxou? É porque eu fiquei sem me mexer? Se eu tivesse me mexido, então não tinha formado esse ponto gatilho? Não é bem assim, tá? Mas de forma bem simples, a gente tem aqui uma contratura sustentada do sarcômero, né? Onde a gente tem aí uma isquemia, ou seja, para de correr o sangue ali, né? Para de circular o sangue ali naquela região. A gente tem um aumento do metabolismo por isso, levando a uma crise que faz com que o cálcio, que é uma substância essencial para que haja contração do músculo, ele não consiga ser reabsorvido, tá? Então, o cálcio ele não sendo reabsorvido, aí o sarcômero ele não consegue relaxar e aí pronto. Aí a gente dá início aí a um ciclo que precisa ser quebrado. Agora que eu já te falei o que são os pontos gatilhos, é importante também falar para você como que a gente pode identificar esses pontos gatilhos. Uma coisa que sempre me perguntam é se existe algum exame que sirva para diagnosticar essa síndrome miofacial. Aqui nessa imagem eu mostro para vocês que é possível sim verificar em algumas situações a presença de um ponto gatilho pelo ultrassom, por exemplo.
Ou, no caso, a termografia também é algo que dá aí um direcionamento para a gente sobre o diagnóstico de uma síndrome miofacial. Mas, na prática mesmo, o diagnóstico ele é eminentemente clínico, ou seja, eu vou te examinar, eu vou fazer algumas manobras, vou fazer alguns testes e eu vou palpar a sua musculatura. E aí é onde a gente vai identificar a presença dos pontos gatilhos miofaciais, tá? Na verdade, esses exames que são feitos, eles são mais realizados a nível de pesquisa mesmo. Na prática clínica, a gente não costuma utilizar nenhum desses exames para diagnosticar a síndrome miofacial. E agora que eu te expliquei como que a gente faz para identificar esses pontos gatilhos, eu vou falar então para você como que a gente pode tratar esses pontos, tá? Então, a primeira forma e a mais comumente realizada é a desativação desses pontos com uma agulha, tá? Normalmente a gente usa uma agulha de acupuntura, então é uma agulha fininha, é uma agulha que ela produz menos agressão, tá? Ela é menos agressiva. E vamos ver aqui na imagem, ó. A gente vai, então, palpar esse ponto gatilho. Aqui na imagem a gente tem um ponto gatilho de trapézio superior, que é extremamente comum. E aqui ele tá marcadinho aqui nesse círculo, né? Que é para você poder identificar o local do ponto. E aí você vai lá nesse local que foi identificado, coloca uma agulhinha lá e aí a gente vai desativar esse ponto com essa agulha, tá? Além de desativar os pontos gatilhos com a agulha, a gente também pode infiltrar esses pontos, tá? Olha, existem diversos estudos mostrando o uso de diversas substâncias, mas o fato é que não existe a longo prazo, tá? Nenhuma substância que tenha tido um efeito melhor do que o agulhamento a seco, que é a desativação com a agulha que eu acabei de explicar para vocês, tá? Mas, doutor, então por que você infiltra se a longo prazo não faz nenhuma diferença? Eu infiltro porque isso faz uma diferença na hora do procedimento, tá? Desativar um ponto gatilho, ele pode ser bastante doloroso. Então, quando a gente infiltra um anestésico local ali, essa dor ela reduz bastante, né? O incômodo na hora, o incômodo imediatamente após, ele reduz bastante. Mas, a longo prazo, isso não vai fazer diferença, tá bom? E aqui nessa imagem eu mostro sob uma outra ótica. A gente tem aqui o ponto gatilho, tá? E a gente vai palpar esse ponto gatilho. Identificando esse ponto gatilho, a gente vai entrar com a agulhinha lá e vai colocar a medicação. Normalmente é um volume bem pequeno de medicação, tá bom? Porque o objetivo é mais irritar esse ponto. Tá, e é só isso então? Só serve se for agulhada? Não. Existem outras coisas a serem feitas, tá? A terapia manual, ela também é extremamente eficaz no tratamento dos pontos gatilhos e da síndrome miofacial como um todo, tá? E é extremamente importante que a gente identifique quais são os fatores causadores e quais são os fatores perpetuantes, como, por exemplo, a dormida de bruços que a gente mostrou lá atrás. Agora, depois de te mostrar o que é essa síndrome e como que a gente pode tratar essa síndrome, eu queria deixar aqui para você algumas dicas para evitar o desenvolvimento de pontos gatilhos miofaciais, tá bom? Sabe os fatores perpetuantes e desencadeantes que eu acabei de falar? Pois é. A gente tem que identificar esses fatores. E quais são eles? A alimentação é um fator extremamente importante, tá? O consumo de altas quantidades de gorduras e açúcares, ele está associado a um maior desenvolvimento de dores na musculatura. Além disso, há os fatores de postura. Gente, é extremamente importante melhorar a sua postura, tá bom? Porque a gente tem sempre a mania de ficar fazendo sobrecargas repetitivas na nossa musculatura, que na verdade elas não precisavam. Você não precisa deitar todo torto no sofá, você não precisa dormir de bruços, você não precisa sentar todo torto numa cadeira.
Isso são coisas que podem ser sim ajustadas e prevenir a formação de pontos gatilhos, tá bom? Bom, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha feito você entender um pouco mais a respeito das dores que acontecem no seu corpo. E eu reforço o convite aqui para você deixar o seu comentário com o que você está achando, com alguma dúvida que você tenha ou algum pedido especial, tá bom? Fiquem com Deus e até mais!